Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, tô passando aqui, olha, pra gente fazer uma revisãozinha a respeito de uma relação muito importante da matemática que nós vimos, que é a relação de Euler, certo? Aplicada lá nos poliedros. O que é que vai falar essa relação de Euler? Bom, primeiro, nós já fizemos em sala de aula esse estudo aqui, olha, a respeito dos poliedros, certo? Nós pegamos os poliedros e verificamos qual é o número de vértices, o número de faces, o número de arestas, certo? Para todos esses poliedros que nós temos aqui. Eu vou fazer a verificação no primeiro e é bom que a gente relembre algumas coisas. Primeiro, no paralelepípedo, eu desenhei um paralelepípedo aqui, olha. Qual que é o número de vértices desse paralelepípedo? Vamos contar aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então tá aqui 8 vértices, beleza? E para lembrar, como as faces laterais aqui são retangulares, nós temos aqui o quê? Temos um prisma, certo? Temos um prisma aí. E nós vimos também que em um prisma, o número de vértices é sempre o quê? O dobro do número de lados do polígono da base. Como o polígono da base aqui é um polígono de 4 lados, o dobro de 4 é 8, certo? Então nós temos essa relação aí. O número de vértices é sempre o dobro do número de lados do polígono da base, certo? Isso aqui está lá na nossa aulinha de prisma. Número de faces. Pessoal, nós temos aqui, olha, 4 faces laterais, certo? Porque o número de faces laterais de um prisma é sempre igual ao número de lados do polígono da base. Então nós temos 4 faces laterais, mais essas duas bases aqui, olha, certo? Ou seja, nós temos 6 faces no total. Número de arestas, nós temos 12 arestas, certo? E só para lembrar, o número de arestas de um prisma é sempre igual ao triplo do número de lados do polígono da base. Como nós temos aqui um polígono de 4 lados da nossa base, nós temos o que? 3 vezes 4, que dá 12 arestas, certo? Então isso aí vale para qualquer prisma, certo? Na pirâmide nós temos algumas relações também. Olha, eu vou falar rapidamente aqui, porque nós já vimos isso na aula anterior aqui a respeito de prismas e pirâmides. Então, olha, pirâmide de base quadrada. O número de vértices é sempre uma unidade a mais que o número de lados do polígono da base. Como a pirâmide aqui tem base quadrada, então o número de lados do polígono da base é 4, certo? Como é sempre uma unidade a mais, o número de vértices vai ser 5. O número de faces também vai seguir essa relação, é sempre uma unidade a mais que o número de lados do polígono da base, vai ser 5 também, certo? E o número de arestas é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Como nós temos uma base quadrada, ou seja, com 4 lados, o dobro de 4, 8 arestas, certo? Então, todos esses números aqui nós já verificamos, certo? Em sala de aula. Então, nós temos essas relações. O que a relação de Euler vai nos dizer? Vamos fazer aqui, olha. Primeiro, nós vamos somar aqui, olha, para o paralelepípedo, o número de vértices mais o número de faces. Olha, vértices 8, face 6. 8 mais 6, nós temos aí 14, certo? E qual que é o número de arestas do paralelepípedo? 12, certo? Tá aqui. Vamos fazer isso aqui agora para a pirâmide de base quadrada. Nós temos 5 vértices mais 5 faces, 10 no total. Número de arestas, 8. No cubo, 8 mais 6, certo? Vértices mais faces, isso aqui vai dar 14. Número de arestas, 12. Tá aqui. Prisma de base triangular, número de faces, de vértices mais número de faces, 6 mais 5, isso aqui vai dar 11, certo? E o número de arestas aqui, 9. Prisma de base pentagonal, 10 mais 7, dá 17. E o número de arestas, 15. Pirâmide de base triangular, 4 mais 4, certo? Vértices mais faces, 4 mais 4 dá 8. Número de arestas, 6. Beleza? E o que a gente repara aqui, pessoal? Nós reparamos o seguinte, olha. O número de arestas é sempre o quê? 2 unidades menor que o número de vértices mais faces, olha. 12 é 2 unidades menor do que 14. 8 é 2 unidades menor do que 10.
12 é 2 unidades menor do que 14. 9, 2 unidades menor do que 11. 15, 2 unidades menor que 17. 6, 2 unidades menor do que 8. Então, nós temos essa relação aí, olha, que nós vamos chamar de relação de Euler, certo? Uma relação muito importante na matemática. Como é que a gente pode escrever isso? Olha, eu sei o seguinte, como que eu faço para eu igualar isso daqui? Olha, 14 não é igual a 12. Para eu igualar isso aqui, eu teria que vir aqui, olha, e somar 2 unidades aqui, certo? 14 é igual a 12 mais 2, beleza? O que eu teria que fazer aqui embaixo para igualar também? Somar 2 unidades e assim por diante. Então, nós temos essa relação aí nos poliedros. Como que a gente pode escrever isso? Olha, o número de vértices mais faces, certo? Que é o que está aqui nessa coluna, vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2 unidades. Beleza? Então, essa daqui é a nossa relação de Euler, certo? O número de vértices mais faces vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2. Ou seja, o número de arestas é sempre 2 unidades menor que o número de vértices mais faces. Beleza? Deixei aqui uma atividadezinha para a gente resolver. Só para a gente ver como é que a gente vai utilizar isso. Olha, um poliedro tem 14 vértices e 9 faces. Sabendo que ele satisfaz a relação de Euler, quantas arestas ele possui? Bom, vamos escrever aqui novamente a relação de Euler que nós descobrimos. Nós sabemos que o número de vértices mais faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 14 vértices, então no lugar do V, eu vou colocar 14, são 14 vértices, ok? Mas temos aqui 9 faces, então no lugar do F, olha, eu vou colocar 9. É igual, número de arestas, é o que eu quero descobrir, não é? Número de arestas mais 2 unidades, certo? Porque nós sabemos que esse poliedro, ele satisfaz essa relação de Euler aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quanto que é 14 mais 9? 14 mais 9 é igual a 23, certo? Isso aqui tem que ser igual ao número de arestas desse poliedro mais 2 unidades, beleza? E nós queremos descobrir justamente quantas arestas que ele possui. Bom, o que a gente vai pensar aqui, olha? Qual o número que eu somo com 2 que dá 23, certo? Para eu ter essa relação de igualdade aí. Tem que ser 21, né, pessoal? 21 mais 2, isso aqui vai dar 23. Então, dessa maneira, sem conhecer o polígono, eu consigo descobrir a quantidade de arestas que ele possui. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi mais uma revisãozinha, certo? A respeito aí dessa relação de Euler. Um forte abraço e até a próxima.